Pesquisa revela: apenas 4 em cada 10 empresas no país cumprem a lei de contratação de menor aprendiz. Há uma certa resistência no empresarial para ainda ter um aumento da contratação de jovens. Justiça Federal condena Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a indenizar a aluna que não concluiu curso superior por falha no sistema. No Mato Grosso, um projeto de cidadania aproxima o judiciário de uma comunidade em Cuiabá. E ainda, pela primeira vez, Brasília recebe uma mostra de filmes com temas jurídicos. Ao todo, a mostra reúne 34 filmes nacionais e internacionais, entre eles As Sufragistas, O Voo e o brasileiro, O Alto da Compadecida. Olá, boa noite. O programa Jovem Aprendiz foi criado para preparar estudantes para o mercado de trabalho. No Brasil, empresas de médio a grande porte são obrigadas a fazer esse tipo de contratação, mas apenas 4 em cada 10 cumprem a exigência. Marcele Nina, 16 anos, primeira experiência profissional, auxiliar administrativa numa empresa de auditoria e gestão em saúde. Em 2 meses de trabalho, ela diz que já aprendeu bastante. Eu aprendi a me desenvolver direito na minha fala, nas minhas atitudes, tanto de ética quanto de moral. Então, atualmente na minha empresa, eu consigo muito mais falar com as pessoas sem timidez, na minha vida pessoal também. Consigo muito mais me desenvolver nas amizades, no meu meio social. A adolescente recebe R$ 700 por mês, incluindo aí o ticket de alimentação e o vale transporte. Já o rendimento de Ana, de 15 anos, passa de R$ 1.300. Ela é aprendiz em um dos maiores bancos do país. É também a pessoa que praticamente sustenta a casa, onde mora com a avó, a mãe e 4 irmãos. Meu comportamento mudou, as notas, o desempenho, a participação na escola. Assim, aqui no trabalho eles perguntam muito. Por isso, pelas notas, pelos trabalhos. A Lei 10.097 de 2000, que regulamenta o contrato de aprendizagem, estabelece idade entre 14 e 24 anos. O jovem deve frequentar a escola ou ter concluído o ensino médio. Tem direito à carteira assinada e o contrato de trabalho é de até 2 anos. As empresas são obrigadas a contratar de 5% a 15% de aprendizes para o quadro de funcionários, mas apenas 4 em cada 10 empresas cumprem a exigência. Existe uma certa exigência dos empresários em ter uma contribuição, em ter uma vantagem fiscal na contratação do jovem aprendiz. Eles hoje já possuem um incentivo, redução do FGTS, mas o empresário não garante isso como sendo uma redução palpável. Eles preferem uma redução fiscal mais atrativa. Com isso há uma certa resistência no empresarial para ainda ter um aumento da contratação de jovens. Mais de 500 mil brasileiros já foram preparados como aprendizes no Centro de Integração Empresa-Escola. Só no ano passado, foram criados 180 mil postos de trabalho de aprendizes e de também estagiários. Além de oferecer emprego a jovens, o programa dá um impulso para quem busca um futuro melhor. Eu gostaria muito de entrar numa faculdade e futuramente exercer. Eu me apaixonei por ser instrutora social ou alguma parte de causas sociais, no caso, ciências sociais. Já no Espírito Santo, um frigorífico condenado por não cumprir a lei que destina vagas para pessoas com deficiência teve a multa anulada pelo Tribunal Superior do Trabalho. A defesa alegou falta de profissionais qualificados. Empresas com 100 ou mais empregados devem preencher de 2% a 5% dos cargos com pessoas que têm deficiência. A norma foi estabelecida há 28 anos com a Lei 8.213 de 91, conhecida também como Lei das Cotas para Deficientes. A legislação define como deve ser a proporção da contratação de vagas, de acordo com o número de empregados que há no quadro da empresa.
O banco também declarou que a conta vinculada do empregado no FGTS só pode ser movimentada em situações excepcionais e que, na condição de operadora das contas, é responsável pela centralização, manutenção e controle dos recursos. Por fim, a Caixa Econômica defendeu que deve observar rigorosamente o cumprimento dos critérios estabelecidos na lei. Em defesa, a empresa alegou que fez pedido ao Cine e ao Senai, informando a abertura de vagas de emprego. Inclusive, fez anúncio em jornais de grande circulação. Mas o Tribunal Regional entendeu que a providência foi somente formal e manteve a condenação determinada em primeiro grau. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 5ª turma do TST, ministro Breno Medeiros, explicou que, pela jurisprudência do TST, não é válida a condenação pelo não preenchimento das vagas destinadas por lei às pessoas com deficiência ou reabilitados, quando a empresa tiver realizado todos os esforços para ocupar as vagas e não conseguir contratar a cota mínima por motivos alheios à sua vontade. A decisão da turma foi unânime em anular a multa imposta à empresa. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, condenou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a indenizar a aluna que não terminou o curso superior por falha no sistema. A 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região destacou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, foi o único culpado pelos transtornos causados à estudante por não terminar a graduação no tempo previsto. A aluna era beneficiária do financiamento estudantil FIES e teve a matrícula negada no último semestre do curso pela faculdade por constar mensalidades em atraso. Isso aconteceu por falha operacional no FIES. O sistema não processou o aditamento do contrato da autora e ela acabou entrando indevidamente para o rol dos inadimplentes. A Justiça considerou que a estudante cumpriu todos os prazos e preencheu as condições exigidas em contrato. E, ao ser impedida de concluir o curso, teve frustrado o sonho de se formar e entrar no mercado de trabalho para ajudar a família. Portanto, é devida a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000. A Justiça Federal de São Paulo condenou os irmãos Fernando Machado e Caetano Esquincariol a 5 anos de prisão em regime semiaberto. Os donos da cervejaria Malta cometeram crime contra a ordem tributária. De acordo com o processo, os prejuízos aos cofres públicos passam de 11 milhões de reais. E a seguir, entenda por que é importante ser transparente e prestar atenção nos detalhes dos contratos de seguros de veículos. Seja claro, seja específico e saiba que tipo de cobertura você está buscando e saiba que tipo de cobertura você quer. Dois servidores da Universidade Federal Fluminense foram condenados pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos no sistema e violação do sigilo funcional. Eles desviaram medicamentos de alto custo da farmácia do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Além da perda do cargo público, eles foram condenados a 17 anos de prisão em regime fechado e ainda multa. No Mato Grosso, reeducandos têm a oportunidade de trabalhar fora da unidade prisional. A atividade é um esforço no processo de ressocialização. Quem vê esse pessoal trabalhando nas ruas de Cuiabá nem imagina que eles são reeducandos, mas que durante o dia fazem serviços fora do presídio. Para eles, que cumprem pena, pintar a calçada, meio-fio ou aparar a grama é uma oportunidade de voltar a fazer parte da sociedade. Meu plano é esse, continuar, né? Porque, na verdade, foi uma porta que abriu para nós, né? Além de se tornarem pessoas melhores, com o trabalho, eles recebem um salário mínimo. No qual é dividido em 3 partes, que é a parte para a família, uma parte da família, uma parte no caso, para as despesas pessoais do reeducando e outra parte para o pecúlio. O pecúlio que é uma poupança, no qual, ao sair em liberdade, vai ter aquele dinheiro para começar a vida dele novamente. Além de ganhar um salário que a gente ganha, ajuda a nossa família e rime a nossa pena também, né? Me ajudou muito esse dinheiro, arrumei meus dentes, comprei as coisas para mim que estava precisando lá dentro. Parar a grama não é a única atividade que esses reeducandos fazem. Eles já fizeram muitas outras coisas, como a construção de parques na cidade, fizeram mutirões em escolas e creches, e tudo isso com a autorização
da Justiça Estadual. Esse trabalho que nós fazemos junto com o sistema penitenciário, que nós não comandamos, nós somos judiciários, somos fiscais deles, mas fazemos de maneira harmônica. Nós garantimos, sim, que realmente a sociedade vai ficar segura, porque os requisitos estão sendo preenchidos para que evitar eventual fuga. Isso é muito importante. Muita gente deixa de passar algumas informações para as seguradoras com a intenção de deixar o valor do contrato mais barato. Mas essa atitude pode ter um efeito contrário. Agora imagine só, você empresta o carro para um familiar ou amigo e ele devolve o veículo assim. Claro, a maior preocupação sempre é com a preservação da vida do condutor. E quando nada de mais grave acontece, ufa, é aquele alívio. O prejuízo se resume ao material. Aí é só acionar a seguradora e recuperar o valor do bem. Mas para muita gente, não é bem assim. É justamente nessa hora que começa a dor de cabeça. O problema é que muitas seguradoras negam a cobertura do bem quando o motorista não está na relação de condutores habituais informada na época da contratação da cobertura. É o que as seguradoras chamam de formação do perfil. Quanto maior for o risco de ocorrer sinistro, maior será o preço do seguro. Segundo essa corretora, é um dos motivos que fazem as pessoas omitirem ou passarem informações falsas às seguradoras. E diz que 8 de cada 10 negativas de cobertura ocorrem por erro de informação. Ela alerta que até a troca de endereço precisa ser atualizada, porque do contrário pode resultar em prejuízo para os clientes. Ao longo da vigência do ano, qualquer alteração que tenha sido feita pelo cliente, ele mudou de endereço ou mudou de condutor, ele tem que informar a seguradora. Porque se acontecer algum tipo de sinistro, ela pode vir a negar por falta dessa informação. Embora as regras constem em contrato, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou a ação que obrigou o cumprimento da cobertura por uma seguradora, mesmo que o condutor não fosse habitual. Para esse advogado especialista no tema, o problema ocorre quando o motorista não declarado faz uso constante do veículo e vira habitual. Por isso, ele recomenda a boa-fé na hora de contratar o seguro, porque o barato agora pode sair caro depois. O ordenamento jurídico 4 preza pela boa-fé, né? Então, de orientação a título de contratação de seguro, preste as informações com a mais absoluta clareza. Seja claro, seja específico e saiba que tipo de cobertura você está buscando e saiba que tipo de cobertura você quer. O Ministério Público Federal enviou uma recomendação ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul para que aumente o número de vagas para os candidatos negros no concurso para professor. Das 14 vagas, apenas 2 são destinadas a pretos e pardos. Desde 2014, a reserva de 20% de vagas de concursos públicos para pessoas pretas e pardas é garantida por lei. Mas o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul não cumpriu a lei e levou em consideração apenas o número de vagas para cada cargo descrito no edital, quando, na verdade, deveria considerar o número total. Na recomendação, o Ministério Público Federal reforça que, caso fossem aplicados os percentuais de reserva sobre o número total de vagas oferecidas no certame, o resultado seria o valor de 4 vagas destinadas para autodeclarados pretos e pardos, ou seja, o dobro do que efetivamente foi disponibilizado. Outro problema encontrado pelo MPF no edital do concurso é que o sistema de cotas está sendo aplicado apenas na primeira fase do processo. O certo pela lei é que a medida seja adotada em todas as fases, até a nomeação. O Instituto tem 15 dias para informar se vai acatar os termos da recomendação e alterar o edital do concurso. Você vai ver daqui a pouco. Uma mostra em Brasília reúne filmes com temas jurídicos. Quem já conferiu, aprova colocar nas telas um pouco do mundo jurídico. No Mato Grosso, o Judiciário participa de um projeto que leva cidadania aos moradores de uma comunidade da capital, Cuiabá. O sábado não foi de aula, não, aqui na Escola Maria Lazer, no bairro São João del Rei, e sim de uma grande ação de cidadania, promovida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e parceiros. O Judiciário em Movimento, que literalmente movimentou toda a região.
E a gente acompanhou tudo. Os mais variados serviços nas áreas de saúde, cidadania e jurídica, reunidos em um só lugar. Vim recorrer o negócio das multas do Detran e vim ver o negócio da vista e o médico para mim. Vim no médico aí para ortopedista, que eu estava precisando, que eu tenho desgaste nos 2 joelhos, né? Esta família saiu com uma nova certidão de nascimento da filha de 4 anos. É muito importante, né, registrar ela, mostrar que ela tem pai, né? A gente chegou, não foi nem 5 minutos, já foi atendido, já foi resolvido. O objetivo de iniciativas como essa é aproximar ainda mais o Poder Judiciário da comunidade. Nosso propósito aqui, a Justiça em Movimento, é levar dignidade à população, levar serviços e toda essa gama de oportunidades. Nós temos procurado agregar esses serviços do Judiciário com o do município, do Estado, porque já que nós estamos fazendo uma ação e ocupando um espaço público, nada melhor do que a população ter esse serviço todo. Pela primeira vez, Brasília recebe uma mostra de filmes com temas jurídicos. O festival A Arte Imita a Vida reúne 34 produções nacionais e internacionais. Ele seria um herói. Salvou a vida de quase todos a bordo. Mas a glória acabou pouco tempo depois. A investigação do acidente revelou que no sangue do piloto tinha álcool e drogas. Drank the night before the flight. Does Whitaker know he's going to jail? My clients don't go to jail. It's alive. It's alive. Do indicado ao Oscar de 2013, O Voo, para os clássicos 12 Homens e uma Sentença de 1957, e O Terminal, do consagrado diretor Steven Spielberg. There's a man walking around the terminal in a bathrobe. Nesses 2 filmes, de um lado, vemos ainda em preto e branco a discussão de jurados que precisam decidir o destino de um jovem acusado de crime grave. Do outro, um homem que não consegue sair do aeroporto por não ter visto americano e a volta ao país de origem é impedida porque as fronteiras estão fechadas. Officer, my friend say you are stalling like a horse. Stand behind the yellow line. As histórias de todos esses filmes poderiam ser numa sala de tribunal. 2 de direito penal e uma envolvendo direito internacional. Esses são apenas alguns dos filmes que podem ser vistos em Brasília. Esta é a primeira vez que a capital do país conta com uma mostra de filmes voltada à temática jurídica. Ao todo, são 34 produções nacionais e internacionais, alguns clássicos e outros recordistas de bilheteria. Agora a gente vai acompanhar um filme que tem um julgamento com ninguém menos do que Deus. Um sujeito ruim desse só sendo filho de chocadeira. E pra que você me chamou, João? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente pro inferno. Eu só podia me pegar com a senhora mesmo. Vou ver o que eu posso fazer. Intercedo por esses pobres, meu filho, que não tem ninguém por eles. Quem já conferiu, aprova colocar nas telas um pouco do mundo jurídico. Embora tenha um conteúdo muito forte de valores e de direitos e tudo mais para que a gente possa refletir. Eu acho que é muito bacana esse formato, né? Como toda a arte, né? Em geral. É uma oportunidade de a gente pensar nessas questões de justiça, de certo e errado, como fazer... o que fazer. Esses filmes com temática jurídica, eles sempre são uma fonte bastante rica de informações. Então, para o profissional do direito, por exemplo, eu sempre entendo que são filmes que podem levar a uma reflexão. Para o leigo não afeto, né, que não tem nenhum vínculo com a advocacia ou, enfim, o Poder Judiciário, também é uma maneira de se ambientar com temas que são afetos à vida de muitas pessoas. A mostra fica em cartaz até o dia 23 de junho no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Ainda em Brasília, está aberta no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça a exposição Bonecas, da artista plástica Marilda Moraes. A mostra traz esculturas inspiradas no corpo feminino em movimento. Formas, curvas, ângulos,
Juntos, formam contornos de uma silhueta feminina, de um corpo feminino em movimento. Movimento esse que está presente em toda a exposição Bonecas, aberta à visitação no Espaço Cultural do STJ. Algumas esculturas nos lembram movimentos de dança contemporânea, já outras, balé clássico. E tem algumas que nos remetem à ginástica artística. Olhando assim, podemos perceber algo em comum em grande parte delas: pedras. De todos os formatos, cores e tamanhos, formas naturais que contrastam com as criadas pela artista Marilda Moraes. A mineira era designer de joias e começou a fazer esculturas por conta de um problema nos cotovelos. A artista plástica utiliza bronze, alumínio, fibra e gemas, pedras brasileiras. E são elas que ditam como a obra vai ser. Tudo começa com a gema, realmente. Vou envolvendo e protegendo, porque na realidade, quando você faz uma peça de joalheria, você faz uma caixa para uma pedra, você está protegendo ela de uma queda, né? Se cair, quebra. E assim eu faço com as esculturas. Protejo e tento dar valor. As obras, verdadeiras joias de ambiente, conquistaram quem veio conferir a exposição. São todas maravilhosas, né? Ela retrata muito bem o corpo feminino, tem uma suavidade, né, nos traços, uma delicadeza. As peças são maravilhosas, eu estou encantado com a leveza e com a beleza dessas peças. A exposição Bonecas pode ser visitada até 10 de julho, das 9 da manhã às 7 da noite, no Espaço Cultural do STJ. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos agora até a redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, boa noite a todos. O Ministério Público Federal recorreu da decisão que determinou o envio das investigações sobre o recebimento de propina do ex-senador e deputado federal Aécio Neves para a Justiça Eleitoral. O político teria recebido 21 milhões de reais da Odebrecht em 2014, segundo executivos da construtora que fizeram acordo de colaboração premiada. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entende que não há indícios de crime eleitoral e defende que o caso seja encaminhado à primeira instância da Justiça Federal. O recurso será analisado pelos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente fala de um caso do Maranhão. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu os efeitos da lei municipal que proíbe os estacionamentos privados de São Luís de cobrarem pelos primeiros 30 minutos de uso. A lei foi questionada pela Associação Brasileira de Shopping Centers no Tribunal de Justiça do Estado, mas como a matéria é constitucional, veio parar no Supremo. Bem, para fechar o giro, o Supremo divulgou nesta segunda-feira a pauta das sessões do plenário de agosto a novembro. Entre os assuntos estão a retomada do julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e o orçamento impositivo para a saúde. Também estão na pauta o tabelamento do frete em todo o país e a divisão dos royalties do petróleo. O giro fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem do Jornal da Justiça, basta ir lá no canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Uma boa semana para todo mundo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. O Jornal da Justiça também fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.